Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente fazer um acabamento para aquela paisagenzinha que nós tínhamos feito no vídeo anterior, falando sobre pincéis. Para essa paisagem, para fazer o acabamento desse desenho ou dessa pintura, eu vou começar a fazer aí uns desenhos circulares, olha, uns risquinhos circulares, marcando um pouquinho para cima da pintura que já está pronta e para fora, para essa parte de fora do tecido. Assim, eu quando fizer essa nova pintura aí em cima, eu vou deixar esse lado todo com um bom acabamento. Não vai mostrar essa divisória que tá aí. Fazer algumas folhas, um estilo de hortênsia, mas são aquelas flores que geralmente eu coloco 5 pétalas, que as pessoas costumam dizer que a hortênsia tem só 4, e de fato. Mas é aquele estilo, daquela hortênsia fantasia, que eu vou pintar aí. Vou pegar uma porçãozinha de água para ir diluindo um pouco essa tinta. Vou pegar o verde soft, o verde seco e o verde pântano. E vou começar a fazer um fundo para isso aí. Olha só, vou sempre pegando um toquezinho de água para deixar essa tinta um pouquinho mais úmida. Não muito, porque a minha ideia não é fazer uma pintura molhada para eu esperar secar e só dar continuidade no outro dia. A minha ideia é começar e terminar essa pintura para hoje, para já. Daqui a pouquinho ela tá pronta. Eu passei um pouquinho dessa tinta com aquele pincel menor, pincel número 8. Agora eu peguei um pincel número 14 para adiantar um pouco o nosso serviço. Principalmente porque eu não estou preocupada em manchar as flores ou folhas, ao contrário. Eu quero manchar tudo isso mesmo. A única coisa que eu estou preocupada é em fazer tipo um esfumaçado aí para essa região de fora, para fora do espaço branco do meu tecido, sumindo esse tom verde mais forte, deixando aparecer mais o tom verde soft, que é bem clarinho. Para isso, olha, eu pego o pincel, não lavei ele, pego o verde soft e vou em movimento circular trabalhando a região de fora, deixando essa parte próxima à flor, o cachinho de flor, mais escuro. E conforme eu vou me afastando, indo para cima do branco, do tecido, do livre, onde não terá nenhuma pintura, eu vou só com o verde soft. Observe também que eu não estou fazendo aquela pintura muito lisinha, eu estou deixando um tanto manchadinho. E olha, como se fosse uma nuvem verde, basicamente, né? Um céu, uma continuidade. Aquela coisa bem manchadinha, onde aparecem tons mais claros, mais escuros. Depois eu volto e vou fazer aparecer aí algumas folhas. Tá vendo que eu não tô com a preocupação de deixar isso muito lisinho, uma pintura muito emendada. Agora com o verde pântano, até então nós tínhamos usado o soft e o seco, verde seco e verde soft. Agora eu peguei o pântano para dar uma sombra assim mais marcada, para o cantinho onde vão ficar as nossas folhas, pelo menos aquelas mais à frente. Com ele mesmo, bem pouquinha tinta, só na quina do pincel, eu vou fazendo em volta da minha folhinha, vou marcando. Você pode fazer os dois lados ou não. Veja que eu fiz o lado de uma, bem regular. Tô fazendo também o lado da outra, buscando emendar esse contorno, não deixar ele solto aí de qualquer forma. Todas as folhas que vou fazer, essas folhas maiores mais à frente, elas serão feitas dessa forma, tá bem? Já vou deixando aí as nervuras. E para esse lado apagado, eu posso fazer com verde soft, com uma luminosidade. E posso fazer com o próprio verde pântano. No caso, eu vou colocando aí o verde soft. Um lado dela ficou bem mais escuro, o outro ficou bem mais clarinho. E veja que eu não me preocupei
e colocar uma sombra assim muito forte entre elas, separação delas. Só dei mais luminosidade para aquela que está em cima. Uma folhinha bem tranquila, bem básica, sem muito detalhe e um tanto rápida. Aí eu tô manchando um pouquinho para dar a ideia de que tem outra folhinha aí por trás. Olha só, esses cantinhos assim, eu vou levando só uma manchinha para dar a ideia de que tem uma folhinha aí num plano mais distante. Você não precisa fazer muitas, apenas algumas. Olha só, com a sujeirinha do pincel, basicamente eu vou colocando umas batidinhas, mas eu vou levando ela uma misturinha mais clara. Veja aí que eu peguei o pântano, já ficou muito escuro, tá vendo? Puxo uns risquinhos, como se tivesse uns galinhos segurando elas. Vou suavizar esse aí com o verde seco. Não precisa colocar muita coisa. E vou colocar uns arabescos, com verde mesmo. Mas sem aquele arabesco assim, bem tranquilo, sem muita forma, sem você se preocupar em deixar ele muito detalhado, muito certinho, com brilho, sabe? Pintar ele bem, com as laterais bem certinhas. E esses arabescos você pode usar para fazer o acabamento aí em cima e também na parte de baixo. Você pode colocar também um pouco para a parte de cima, de fora, para onde você quiser. Veja que ele é mais que uma manchinha, bem tranquilo de ser feito. Eu vou terminar toda a parte de fundo, de folhas, para a minha pintura. Veja que eu vou sempre manchando um pouco para cima de onde serão as flores. Essa não é bem aquela pintura que eu costumo fazer, onde eu tenho cuidado de não borrar o desenho. Tipo assim, eu tô fazendo fundo, não borro folhas, não borro flores. Ao contrário, essa daí ela é bem livre. Quanto mais borradinho, melhor. Olha só, a parte de dentro mais escura, a parte de fora eu já vou suavizando com o verde soft, que sumindo essas tintas para o tecido, embora deixando um tanto manchado. Caso você queira fazer essa pintura, o ideal é que você tire o risco no tamanho que caiba no seu tecido, lado a lado, porque aí uma parte vai ficar a paisagem, a outra, esse desenho vai encostar na costura, vai fechar toda a parte de um pano de prato, né? Seria, no caso, um pano de prato, aquele paninho de cozinha. Ele seria um desenho bom para isso. Olha só, eu vou formando várias folhinhas, independente de onde eu tenha colocado no meu risco. Até porque a ideia que eu joguei aí, eu só quero manter mais ou menos essa parte das flores. O restante, eu vou criando, vou colocando folhinhas, aquelas mais distantes, essas mais próximas. Olha só. Você vai montando folhinhas quantas e onde você quiser. Aí eu vou fazendo aquelas mais apagadinhas, mais distante. E essas de trás, você não precisa se preocupar muito com nervuras, com detalhes. Você pode deixar só a marquinha mesmo. Olha só essa região aí que vai encostando na pintura. Eu vou pintando essa parte de cima como se o meu pano não tivesse pintura alguma ainda.
Ou seja, eu vou passando essa nova camada de tinta por cima daquilo que já estava aí como se não existisse. Vou montando algumas folhas, onde eu quiser, onde eu achar que há necessidade, até porque aquele risquinho lá, aquela ideia que eu joguei, quando a gente coloca essa sombra, ele já sumiu, principalmente porque eu coloquei ele muito suave. Você pode estar passando um risco aí forte no seu tecido, aí ele vai aparecer melhor. Nessa hora você não perde o desenho de folhas, o contorno onde ficaria o cachinho de flor, enfim. Veja que essas folhas aí eu tô colocando um pouco mais do verde soft. As de cima eu coloquei mais, deixei mais forte, o verde pântano. E você vai fazer o acabamento aí embaixo, levando até onde você quiser, usando arabescos, fazendo como você tiver vontade. Olha só, aí eu já vou escurecer um pouquinho, colocar umas batidinhas igual aquela de cima. Não tem problema de eu estar colocando aí o verde pântano, embora tenha nessa folhinha, não vai se emendar. Vou colocar essas batidinhas fazendo um acabamento melhor desse encontro, dessa pintura de agora com a que já estava feita. Eu só estou colocando ele assim mais forte para eu fazer essa separação. Senão ia ficar mostrando a parte branca entre esses desenhos. Olha só, vou colocar as batidinhas mais igual fiz nos outros lugares. O diferencial só é nesse cantinho do encontro dessa nova pintura com a que já estava feita. O restante você pode ir levando só sujeirinha de pincel, acrescentando um toquezinho de tinta quando acaba a sujeirinha do pincel, mas pouca coisa. E vai colocando também uns cabinhos como se fosse algo segurando essas folhagens. Veja que eu tô basicamente cobrindo essa folhinha aí por trás. Mesmo assim, ela ainda vai ficar aparecendo. E você enfeita esse acabamento aí em volta como você quiser. Para as nossas flores, eu vou misturar várias cores. Olha só quantas cores eu peguei. Eu peguei vermelho, que eu estou começando com ele agora. Não importa qual vermelho, pegue o que você tiver na sua casa, caso você queira pintar essa flor nesse tom. Peguei laranja, embora esse vermelho que eu tenha pego foi o vermelho tomate. O laranja, pegando um pouquinho de púrpura. Eu vou mesclando várias cores. A parte que vai ficar embaixo do outro cachinho de flor, eu vou deixando ele um pouquinho mais escuro. A parte que vai ficar mais livre, você deixa os tons mais claros. Tô pegando aí o branco e fazendo um acabamento, mas veja que o meu acabamento é bem tranquilo. Eu vou enchendo de batidinhas aí, só formando. A minha preocupação é deixar uma em volta um tanto circular. Mas, no geral, são só batidinhas, sujeira de pincel que eu vou colocando por aí. Peguei um pouquinho mais de laranja, misturei e veja como isso ficou bem misturado, uma sujeirinha só. Muitos tons aí. Agora o violeta, colocar essa boa porção do violeta, começar a mesclar um pouco do verde bandeira. Olha só, violeta e verde bandeira. Olha, gente, eu vou fazer cada uma assim com misturas de tintas diferentes. Aí na sua casa, você fica à vontade para você usar um desses, se você gostou, uma só cor para pintar todos. Pintar assim, bem colorida, ou pintar alguma outra cor que você gosta. A parte de cima eu vou colocar um pouco de magenta e vou mesclando esses tons. Eu quero apenas que você veja que não importa a cor que você tenha em casa, você pode estar pintando essa flor, esse cachinho de flor. E também não tenha que ter aquela preocupação de não misturar cores. Vai dar certo. Pode pegar cores que você gosta, mesmo que elas tenham tons assim distantes, mas vai dar certo para você fazer. Veja que eu peguei
violeta, verde bandeira, magenta, tudo cores bem distantes. Aí eu estou pegando vermelho, estou pegando magenta. Vamos pegando de vários tons para a gente ganhar cores diferentes para o nosso cachinho de flor. Até porque quando a gente emenda esses tons, não fica essa distância entre eles. Olha só, a emenda das cores funde as tonalidades diferentes, deixando uma harmonia. Aí eu peguei magenta, peguei vermelho, tô pegando aí o branco, pode pegar o laranja. Se quiser colocar um toque de verde, pode colocar que fica bom. Importante é você sair misturando bem essas tonalidades, você emenda bem elas. Aí já vai formando um novo cachinho de flor. Primeiro eu vou fazer o fundo para todas elas. São flores, cachinhos pequenos, então eu vou fazer o fundo, depois eu venho colocando o branco, não vai secar muito rápido. Essa daí eu já estou começando com o verde bandeira. E vou pegando aí o branco para deixar um toque mais esverdeado para esse cachinho. Veja que ele também fica bem bonito, usando esses tons de verdes para fazer essas flores. Aí eu usei apenas o branco e o verde bandeira. Esse pincelzinho que eu tô usando é um pincel número 6, pelinhos mais alongados. Aí eu tô separando mais esses dois cachinhos. Agora eu preciso apenas ir fazendo as flores em cima de cada um desses cachinhos e eles vão aparecer bem. No em volta, olha só como eu faço no em volta. Eu faço um bocado de pétalas assim bem soltinhas, sem formato de flor. É como se ele fosse esférico, né? Desse a volta, vamos assim dizer. Então, o que acontece? Quando você coloca muitas pétalas assim, é como se tivessem várias flores também em volta, e não apenas essa central, essa que a gente tá vendo. Faço aquela principal, saio espalhando outras no em volta. Você pode estar deixando as flores com uma quantidade maior de tinta para a parte de fora, conforme vai se aproximando, indo para baixo dos outros cachinhos, deixar mais suave, menos tinta. Essa ficou tipo um cachinho mais alaranjado. Vou fazer o mesmo processo para esse outro, olha. Nesse em volta, eu saio colocando várias pétalazinhas, pétalas soltas, sem muito sentido. O único sentido para elas é ir puxando para um centro. Veja que eu tô puxando todas para o centro desse cachinho. Olha quantas pétalas eu coloquei para essa florzinha. Eu não estou preocupada se vai ter 4, 5, enfim. É uma pintura fantasia. Apenas você busca dar uma beleza para ele, dar uma ideia de flores, enfim. E assim eu vou enchendo esse novo cachinho, que já está mais para o tom violeta, um toquezinho de azul. Essa outra, que vai ter mais uma ideia de um cachinho de flor rosa, vai ser o mesmo processo. Várias pétalazinhas soltas no em volta, fazendo o acabamento do em volta. Essa é uma pintura rápida, essa é uma pintura muito tranquila de ser feita. A gente só precisa perder o medo. Se você for fazendo isso aí bem devagar, preocupada onde colocar cada uma dessas pétalas, não vai ficar bom. Deixe uma pétala cair sobre a outra, vai fazendo bem rápido para você não ter tempo de pensar muito onde colocar essas pétalazinhas. Não tem problema quantas pétalas vai ter por flor. Aí já vai surgindo mais um cachinho. Veja que o primeiro ficou bem alaranjado, o segundo
violeta, esse terceiro rosa. E o quarto, ele vai, claro, puxar para esse tom verde, mas também não vai ficar estranho. Olha só, vamos montando flores como se uma tivesse por baixo da outra. Ou seja, você faz uma principal, uma ou duas central, que ela aparece com todas as suas pétalas, e as outras você vai montando em volta como se tivesse por baixo dela, ou delas, né? Vai aparecendo 3, 4 pétalas, enfim, não vai aparecer ela completa, como foi aquela que fica mais na frente, mais central do seu desenho. Olha só, fiz essa aí principal, muitas pétalazinhas, e vou formando outras em volta. Essas outras que eu vou formando em volta, raramente elas apresentam todas as pétalas. Quando eu faço isso, eu dou a ideia de que eu tenho várias flores, que tá uma por cima, outra por baixo. E olha só os tons que resultou naquela mistura toda. Agora eu tô colocando um pinguinho de amarelo-limão para o centro daquelas que estão mais formadas. Vou colocar o amarelo-limão porque ele é mais suave, ele é bem mais discreto. E como essas cores estão assim, até que um tanto delicada, embora tenha sido cores fortes e muitas misturas, mas ele ficou um desenho um tanto suave. Bom, gente, para hoje é isso. A ideia era trazer uma forma de você estar fazendo acabamento aí para uma paisagem, para alguma coisa assim na sua casa. Beijos e até um próximo. Tchau!